Então, nesse momento nós vamos falar do capítulo 13 do livro Milagres de Jesus, onde o título é Razão e Fé. Muito importante também esse capítulo, nós refletimos sobre ele, porque ele vai trazer coisas muito profundas para nós também. Vamos fazer uma oração? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos refletir mais uma vez em Sua Palavra e pedimos que as passagens da Bíblia, Senhor, que iremos ler, possam entrar em nosso coração e fazer mudança nele. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui no início ele diz assim: no estudo da Palavra de Deus, grande cuidado deve ser exercido para que não seja permitido à razão usurpar o lugar da fé. Essa é uma das perigosas formas da autoexaltação e uma das mais desastrosas. A destruição causada por ela é visível em todo lugar no mundo cristão de hoje. Leva os homens a substituir as instituições de Deus por suas próprias invenções, apagando deste modo a verdadeira fé da mente dos homens e causando a perda daquele poder que é o único capaz de impedi-los de cair. Isso é feito quando o homem se esforça por sua razão para compreender os mistérios que a palavra de Deus revela, de modo a torná-los compreensíveis à mente humana. É por isso que a maioria dos milagres relatados na Bíblia foram explicados, entre aspas. Na verdade, porém, não são os milagres que foram explicados, mas aquela fé que deveria habitar nas mentes daqueles que sofreram o efeito deles. A palavra de Deus revela o poder de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aqui ele vai mostrando justamente que o poder de Deus reside no Evangelho, mas que nós não devemos confiar na nossa própria razão, no nosso próprio entendimento, para tentar discernir como que ele fez isso, como que isso é possível. Nós simplesmente devemos aceitar o fato e procurar entender como ter a fé que faz isso, e não entender os resultados dessa fé. Nós precisamos olhar para o Evangelho e dizer: Senhor, ainda que eu não entenda como é que Jesus andou sobre o mar, eu não sei fisicamente ali o que é que pode ter acontecido naquele momento, mas eu preciso ter a fé também, que faz isso. Eu não preciso gastar meu tempo procurando entender racionalmente como que Deus fez aquilo ali. Não preciso fazer isso. Eu preciso gastar tempo para entender assim, como, Senhor, eu posso viver esse poder do Evangelho em minha vida. Como, Senhor, que eu posso andar contrariamente à minha própria natureza. É isso que eu preciso hoje. E aí ele diz: não é mais necessário na vida espiritual compreender os mistérios que lhe pertencem do que compreender os mistérios revelados na natureza a fim de viver fisicamente. Aquele que se recusasse a comer o pão até que ele entendesse o processo do crescimento do grão do qual o pão é feito, nunca o comeria. A pessoa que insistisse em fazer isso seria considerada uma tola. Contudo, muitas pessoas parecem pensar que é necessário compreender os mistérios que dizem respeito ao plano da redenção para que esse plano funcione bem em seu benefício. E esse esforço para compreender as misteriosas manifestações e declarações do poder de Deus frustram a ação em relação a eles, já que os caminhos de Deus são caminhos mais altos do que os caminhos dos homens, assim como os céus são mais altos do que a terra. Depois que o homem vai tão longe quanto ele pode no processo de compreensão, ele ainda está infinitamente abaixo da verdade como ela é conhecida pela mente de Deus. Portanto, quando um homem dá às palavras de Deus um certo significado que marca o limite do seu poder para compreendê-las, simplesmente porque ele não pode entender como elas podem significar exatamente o que dizem, ele atribui a elas um significado que está infinitamente abaixo da verdade, que Deus revela nelas ao homem e que ele designa o homem para compreender pela simples fé. A razão do homem não é a razão de Deus. O homem não pode sempre raciocinar corretamente sobre questões físicas e muito menos ainda sobre questões espirituais. Quando a mente entra no campo da verdade espiritual, a fé deve substituir a razão ou nunca avançará muito longe na necessidade de conhecimento. A fé capacita-nos a saber o que, se fosse obtido pela razão, exigiria que fôssemos oniscientes e fôssemos capazes de raciocinar tão bem quanto Deus. Nós temos de examinar a fé à luz dessa verdade, se a consideramos pelo seu verdadeiro valor. Então, como é que nós vamos analisar a fé, né? Como é que nós vamos verdadeiramente enxergar essas coisas espirituais? Nós vamos ver o fato, nós vamos entender que Deus ele é infinitamente sábio, infinitamente poderoso, e Ele pode fazer isso. Nós não precisamos tentar compreender as formas de Deus trabalhar e nem mesmo compreender todas as minuciosidades das obras de Deus. Por qual motivo? Porque para entender tudo, nós precisaríamos de uma mente onisciente, e nós não temos essa mente. Então nós precisamos olhar
para o Senhor e pedir ao Senhor: Pai, aumenta a minha fé. Ainda que eu não entenda como é que o mar se abre, mas que ele se abra, Senhor. Que ele venha, Senhor, e que pelo seu poder ele se abra. Também da mesma forma, no livro de Provérbios, no capítulo 3, ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que significa isso? Muitas vezes, Deus fez uma promessa, mas aos nossos olhos, dentro do nosso raciocínio, da nossa razão, aquilo não parece que vai acontecer. Mas se é uma promessa vinda do próprio Deus, Deus não depende de circunstâncias, Deus não depende de pessoas, Deus não depende nem do clima, não depende de nada. Somente a palavra de Deus, ela é toda suficiente. No início não havia nada, não havia folhas, não havia árvores, não havia grama, não havia relva, não havia animais, não havia o homem, não havia nada. Deus não precisou de um estímulo, Deus não precisou de uma circunstância favorável. Deus simplesmente falou e aquilo se fez. Então nós não precisamos nos firmar no nosso próprio raciocínio. Como que isso pode ser? Nós precisamos crer, de fato, de que cada frase da Bíblia é mais valiosa do que todas as mentes e raciocínios humanos juntos. E que Deus nos ajude a ter essa fé e a raciocinar com base na fé. E não tentar racionalizar a fé, mas raciocinar em cima da fé. Ou seja, a fé me diz isso. E tudo que eu for pensar vai ser em favor do que a palavra de Deus diz. E que nós possamos verdadeiramente raciocinar, virar a nossa razão para a palavra. E se a palavra está dizendo aquilo, que o nosso raciocínio esteja sempre com base na palavra, para receber essa fé de Jesus, para viver as maravilhas e as plenitudes de Deus. E nunca voltemos os nossos olhos para tentar ficar explicando de forma racional as coisas, porque a fé ela transcende tudo. A fé é tomar a palavra de Deus como ela realmente é e aplicar na vida. E a mente onisciente que sabe todas as coisas, ela opera tudo conforme o seu poder e a sua vontade. E que nós possamos experimentar isso, como está escrito: provar e ver de que o Senhor é bom. E que a nossa fé seja fortalecida e que a nossa mente seja colocada em conexão com a mente do Deus infinito, de forma que verdadeiramente em nós seja visto a palavra que diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos refletir em coisas tão sublimes e coisas tão maravilhosas para a nossa vida. Que o Espírito Santo torne todas essas verdades uma realidade em nossa vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.